Graça e paz, amados irmãos, em nome de Jesus. E quem fala é o pastor Heavy. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica de férias, para que você não perca nenhum conteúdo e não fique sem conteúdo nesse período de férias, ok? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que foi muito bom tê-los nesse semestre de 2020 na nossa escola bíblica, e eu tenho certeza que algumas coisas interessantes você aprendeu acerca da palavra de Deus e com certeza muitas outras coisas também você vai aprender acerca da palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar de um assunto importante, muitas vezes após o nosso período de conversão, né, quando recebemos a Cristo, nós geralmente passamos por esta palavra, mas muitas vezes não compreendemos verdadeiramente essa palavra. Então, a escola bíblica de hoje nós vamos falar de um tema muito importante na vida do cristão, que é o novo nascimento. É fundamental esse entendimento para que nós possamos entender a nossa vida cristã, para que nós possamos entender os fundamentos da nossa vida cristã. Então, você, meu irmão, minha irmã, aluno da Escola Bíblica Peniel, né, nossa igreja, precisa necessariamente entender de fato a questão do novo nascimento. E para isso nós vamos ler um versículo que está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que está aí na tela, que diz: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Veja, estão sublinhados aí em amarelo palavras importantes dentro desse versículo que nos ajudam a explicar o versículo. Porque vocês foram regenerados. Então é necessário que nós entendamos, em primeiro lugar, o que significa ser regenerado. A palavra regenerado vem de gerar de novo, né? Ser gerado novamente. Mas é óbvio que essa geração, ela não é uma geração física. É óbvio que não nascemos novamente nos padrões de nascimento físico, ou seja, não retornamos, né, nem no tempo, né, e muito menos nascemos novamente como um processo reencarnatório, por exemplo. Mas nós precisamos ser regenerados porque a palavra de Deus nos diz isso. Vocês foram, na verdade, regenerados. Ela diz que nós fomos gerados de novo, né? E aí ele continua o texto dizendo, não de semente corruptível, né? Dizendo a nós que o nosso primeiro nascimento foi de uma semente corruptível, corrupta ou corrompida pelo pecado, né? Que nós nascemos em pecado. Então, essa semente do nascimento em pecado, ela nos torna pecadores, porque nascemos em pecado. Aí ele continua o texto dizendo, de semente incorruptível. Dessa vez, de uma semente incorruptível, não contaminada pelo pecado, mas pura, santa, através de um novo nascimento espiritual, né? De uma semente incorruptível, que não foi corrompida pelo pecado, que não está sujeita às leis do pecado, né? Então, nós só conseguimos isso, prosseguindo o texto, mediante a palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus é a semente incorruptível que nos torna regenerados dentro desse processo do novo nascimento, né? E esta palavra de Deus, que é viva e eficaz e que vive e é permanente, ou seja, a palavra de Deus, ela está atuando, ela é viva e está atuando nos corações que são alcançados pela palavra, e esta palavra acaba regenerando corações, mentes e o espírito daqueles que abrem os seus corações para a palavra de Deus. Então não é um renascimento físico, não tem nada a ver com isso, é um renascimento espiritual.
é uma mudança de comportamento, é uma mudança de mente, é uma mudança de vida. Então, o novo nascimento é um processo regenerativo do nosso espírito corrompido, e esse espírito corrompido vivendo nessa degeneração através do pecado. Então chega num determinado ponto em que essa degeneração do pecado ela para por conta do novo nascimento, né? Então, por conta do novo nascimento, a gente é regenerado, ou seja, a palavra de Deus ela começa a regenerar o nosso espírito, antes corrompido pelo pecado. Amém? Bom, vamos lá. Mas nós vamos passar agora então a leitura de João capítulo 3, versículos de 1 a 15. Nesse que eu costumo dizer que é um dos encontros mais emblemáticos da Bíblia, né? E um dos encontros mais emblemáticos de Jesus com um fariseu. O nome dele é Nicodemos, né? Então, este encontro provocou, né, uma das literaturas mais espetaculares dentro do relato, né, do Evangelho de João, porque deste encontro, né, saiu preciosidades incríveis para a nossa vida. O discurso de Jesus para Nicodemos, a fala de Jesus para Nicodemos, ela é de uma qualidade, de uma intensidade muito grande para todos nós, né? E talvez não tivesse havido este encontro, mas entendemos que Deus determinou esse encontro, que Deus permitiu esse encontro. Se esse encontro não tivesse havido e essa questão não tivesse sido levantada por Cristo a Nicodemos, muito provavelmente nós ficaríamos aí com uma lacuna muito grande de informações dentro do Evangelho. Então, esta visita de Nicodemos a Jesus, ela produziu, né, um baú de preciosidades teológicas, né, espetaculares. Então, olha só, João capítulo 3, versículos de 1 a 15. Vamos ler apenas o versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ok. Este homem, até então, ele não aparece nos escritos nem nos evangelhos. A sua participação na história bíblica ela acontece neste momento da história. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, né? E a qualidade ou o adjetivo, né, colocado a ele, ou seja, o currículo dele era de que ele era um dos principais dos judeus, ou seja, nós podemos identificar aqui que Nicodemos ele tinha um grau de importância dentro deste movimento farisaico, ou seja, ele era um homem importante dentro do contexto judaico, né, ao qual Jesus estava inserido. Então não foi qualquer pessoa, não foi um simples, vamos dizer, judeu que foi até Jesus, foi um dos principais, ou seja, ele falava por muitas pessoas, ele tinha direção, ele tinha importância, né, dentro do meio judaico. Então isso é muito importante, né, porque a fama, a vida de Jesus estava provocando, né, entre os fariseus um problema, né, um problema de concordância entre eles. Senão, este homem não iria até Jesus. E se ele era um dos principais dos judeus e ele vai até Jesus, né, então é porque ele gostaria de ouvir de Jesus algo a mais, algo além. Então, este fariseu chamado Nicodemos, que era um dos principais dos judeus, né? Bom, vamos lá. Nicodemos visita Jesus. Primeiro nós precisamos entender quem era Nicodemos, né? Lembrando que nós estamos na nossa aula, a gente precisa esmiuçar o texto para podermos entender quem era Nicodemos, quem era um dos principais dos judeus. Para mim prosseguir o texto, eu preciso entender quem era este Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então, quem era Nicodemos? Existem pelo menos 5 ocorrências
do nome Nicodemos na Bíblia, né? A que nós atribuímos a este Nicodemos. Todos eles estão descritos no Evangelho de João. Então, por exemplo, em João capítulo 3, versículo 1, é-nos colocado a origem farisaica, né? Ou seja, é um dos principais dos judeus, ou seja, ele era fariseu. Né? Então ele não era qualquer pessoa, era estudado e letrado nas leis, né? Então ele dominava, era mestre. Jesus inclusive o qualifica como mestre. Tu és mestre em Israel. Então essa era uma atribuição, né? Uma característica de Nicodemos. Em João capítulo 3, versículo 4, Nicodemos questiona a Jesus sobre nascer de novo, porque Jesus explicita isso para ele: vos é necessário nascer de novo, né? Então ele questiona Jesus sobre o nascer sendo velho. Em João capítulo 3, versículo 9, ele questiona novamente Jesus: como pode ser isso? Me explique, me diga, me fale. Né? Como é que eu posso entender isso que você está me falando? Como que eu posso digerir isso que você está me falando? Eu não consigo entender. E Nicodemos, por duas vezes pelo menos, primeiro ele questiona, depois ele pede um complemento para Jesus. Como é que pode ser isso que o Senhor está falando? Né? Sobre aquele que é nascido do Espírito ser Espírito. Né? Me explique melhor isso. Jesus explica para Nicodemos. E aí, essa participação de Nicodemos com Jesus, ela se encerra. O nome Nicodemos, nós vamos encontrá-lo novamente dentro do texto, lá no capítulo 7, versículo 50. Quando Nicodemos tenta questionar a lei que condena o homem sem ele ser ouvido primeiro. Neste ponto, nós entendemos que Nicodemos entendeu as palavras de Cristo Jesus. E aí ele começa a questionar os fariseus que questionavam a Jesus e que já o condenavam sem ouvi-lo. E Nicodemos parou para ouvi-lo. Ele foi até Jesus para ouvir Jesus. Os fariseus, eles condenaram, né, sem ouvi-lo. Eles sempre estavam questionando, numa postura sempre defensiva e agressiva. E Nicodemos, ele no meio ali do sinédrio, né, naquela reunião deles ali, ele tenta questionar essa lei. Como é que a gente vai condenar um homem sem ele ser ouvido primeiro? Vamos ouvi-lo, né? Então essa é mais uma passagem em que nós encontramos ali a Nicodemos. Muito bem. Então, nós já vimos João 3.1, João 3.4, João 3.9, João 7.50 e João 19.39. São as passagens que nós encontramos referências aí a Nicodemos, ok? Muito bem. Já em João 19:39, conforme eu estava explicando, Nicodemos envia ali 35 quilos de mirra e aloés para embalsamar o corpo de Cristo, ou seja, numa demonstração de que ele já havia se tornado um discípulo e que Cristo era importante na vida dele, senão ele não teria dispensado tamanho presente aí para o embalsamamento, né, do corpo de Cristo, inclusive colocando em risco a sua própria integridade e a sua própria posição como membro do Sinédrio, né? Importante destacar aqui que Nicodemos era membro do Sinédrio, estamos falando do Sinédrio, então era membro do Sinédrio. E o que era o Sinédrio? O Sinédrio era um conselho que governava os judeus. O Sinédrio não governava Jerusalém, ele governava os habitantes judeus de Jerusalém, até porque Jerusalém era uma terra sob o domínio romano, né? Israel como um todo estava sob domínio romano. Então, o domínio militar
né, e administrativo era romano, mas o domínio religioso, né, e das leis judaicas era feita por este sinédrio, por este conselho, né, que governava os judeus. E o sinédrio ele era composto ali por 70 membros. E esses membros eles tomavam ali as decisões religiosas, mas sempre sobre a supervisão dos romanos. Os romanos, eles evitavam entrar nas polêmicas judaicas, das leis judaicas, né? Porque isso tinha muito mais a ver com o povo judeu. As leis eram judaicas, né? Então o romano ele não tinha nenhum tipo de interesse nisso, mas eles supervisionavam justamente para que não houvesse principalmente revoluções, tumultos, né, e desarmonizassem ali esta presença militar, né, dos romanos ali perante os judeus. Então, os romanos, né, governavam nesse sentido e as leis religiosas e da própria comunidade judaica era supervisionada, era, vamos dizer assim, comandada pelo sinédrio, né, que julgava as questões judaicas. Ok? Vamos para frente. Ok, então voltando de novo, João, nós já lemos o versículo 1, agora vamos ler o versículo 2, né? No versículo 2, então este Nicodemos, membro do sinédrio, então vamos só recapitular, este Nicodemos, que era membro do sinédrio, uma pessoa importante, ele era um dos 70, ele vai até Jesus. E aí no versículo 2, de noite ele foi até Jesus, há várias conjecturas para isso, né? Vai de noite para não ser visto, vai de noite porque era o tempo que Jesus também estava mais sozinho, enfim. O fato é que ele foi de noite até Jesus. O fato dele ter ido de noite não é tão importante quanto o objeto da visita dele para Jesus. E é este que é tratado na segunda parte do versículo 2. Rabi. Ele chega a Jesus e chama Jesus de mestre. Rabi quer dizer mestre. Ou seja, reconhecendo que Jesus era mestre, que Jesus tinha uma importância perante os seus seguidores. Rabi. Sabemos que o Senhor é mestre. Já havia um reconhecimento da parte dos fariseus de que Jesus era mestre, né, dos seus discípulos. Sabemos que o Senhor é mestre. Vindo da parte de Deus. Olha só que coisa interessante, um reconhecimento de que Jesus era mestre e que essa autoridade de Cristo ela vinha da parte de Deus, né? E aí ele explica por que eles entendiam dessa forma. Porque ninguém pode fazer estes sinais. Que sinais são estes? Os milagres. Principalmente os milagres, né? E os próprios discursos que moviam os corações das pessoas. Mas principalmente os sinais miraculosos que Jesus fazia. Então eles reconhecem que Jesus era mestre, reconhecem que era da parte de Deus e reconhecem que os sinais eram feitos por Jesus. E que não havia outra forma de interpretá-los que não fosse da parte de Deus, né? Então, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com eles. Ou seja, no mínimo, havia o reconhecimento de que Cristo tinha uma relação com Deus, né? Porque não dá para fazer os sinais que Jesus fazia sem um poder divino, sem um poder miraculoso vindo da parte de Deus, né? Alguns cogitaram, blasfemando contra Cristo, de que seus poderes vinham de Beelzebu, e é por isso que ele expulsava demônios, né? Mas não se tem relatos de que Satanás tenha curado alguém, ou tenha ressuscitado alguém, ou tenha feito os sinais que Cristo fez. Então, atribuir os milagres e sinais a um poder somente de Cristo, a um poder natural, não era viável, e atribuir
esses dons e estes sinais a qualquer outra entidade também não era cabido, então eles só podiam dizer o seguinte: olha, realmente o Senhor tem poderes que só podem vir da parte de Deus, né? Porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz. O Senhor é mestre, as suas palavras e as suas ações dizem isso. O Senhor só pode vir da parte de Deus, porque esses sinais miraculosos e espetaculares ninguém pode fazer de si mesmo, né? E nós reconhecemos isso. Eles só rejeitavam isso por quem Jesus era, né? Pela sua origem, pela forma com que o seu ministério começa. Então eles rejeitam a figura de Cristo, mas não rejeitam os sinais de Cristo, não rejeitam as palavras de Cristo, porque reconhecem que Jesus era mestre e reconhecem que Jesus fazia sinais miraculosos, né, se Deus não estiver com ele, né? Então isso é muito importante que nós entendamos. Bom, por que eles fizeram isso? Coloquei um adendo aí. Em João capítulo 9, lá na frente, João capítulo 9, versículo 16, os fariseus eles interrogam um cego de nascença que foi curado por Jesus, né? Eles viram isso e já tinham visto outros sinais. Olha o que diz o versículo 16 de João 9. Por isso, alguns dos fariseus diziam... Veja bem, olha a divisão e olha o problema e olha a divergência que estava entre eles. Alguns dos fariseus diziam assim, ó: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. E isso... Eles diziam, esse homem não é de Deus porque ele não coloca a lei acima, né, dos sinais da libertação, da cura, mas reconheciam a cura do cego. Porém, rejeitavam por conta da lei. E alguns diziam, esse homem não é de Deus. Mas havia um imbróglio, porque dizer que ele não era de Deus porque não guardava o sábado, mas reconhecer que ele fazia um milagre, causava um problema lógico. Como é que eu digo, como é que eu vejo um sinal miraculoso que só pode vir da parte de Deus e ao mesmo tempo eu digo que ele não é de Deus porque ele não guarda o sábado, que era apenas e tão somente uma característica, uma lei, né, dada por Deus ao povo judeu. E o que eles não entendiam é que Jesus não havia necessidade alguma se não quisesse guardar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Então ele tinha que cumprir a lei. Porém, o que era mais importante, sempre que Jesus confrontava entre o que era necessário, o que era importante, o que era fundamental, né? Mas outros, olha o que diz o versículo 16, mas outros diziam, como pode um homem pecador, então, fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. Na verdade, essa divisão já havia desde lá de trás, mas ela culminou aí com esta situação meio que sem saída. Jesus cura um cego de nascença, que não havia a mínima possibilidade de ser curado, ser uma cura natural. Ao mesmo tempo, essa cura foi no sábado, o sábado que pertencia à lei, a lei que denotava que era assim, o pilar de sustentação dos fariseus para o reconhecimento de Cristo, e uns optavam pela lei, outros diziam, não, esse homem, como é que ele pode, se ele é pecador, como é que ele tem, como é que Deus o abençoa, como é que Deus o usa? Vejam o imbróglio, vejam a situação que estava ali. Então, os fariseus já estavam divididos nessa situação. Olha o que diz o versículo 3. Em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Voltando de novo para a questão, depois que Nicodemos fala para Jesus, que reconhece que Jesus é mestre, que reconhece que Jesus é rabi, que reconhece que Jesus vem da parte de Deus, reconhece os sinais
Aí no versículo 3, Jesus responde de maneira enigmática para Nicodemos. Ele diz: em verdade lhe digo, denotando a importância. Em verdade, presta atenção. Em verdade eu vou te dizer uma coisa irrefutável, inegociável. Em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos vem, faz um elogio, reconhece e Jesus devolve para Nicodemos uma afirmação verdadeira, irrefutável, inegociável. Por isso Jesus repete 2 vezes: em verdade. Essa era uma característica para denotar a importância e a irrefutabilidade daquilo que iria ser dito. Ou seja, depois que eu digo que é em verdade, significa que eu estou testificando a verdade da minha afirmação e aquilo não pode ser mentira, não pode ser refutada. Ela não pode ser questionada. Então Jesus ele dizia: em verdade lhe digo, ninguém vai poder ver o reino de Deus se não nascer de novo. Veja bem, vamos à explicação. Em verdade lhe digo. Amém, que assim seja e assim será. Jesus inicia a sua explanação a Nicodemos, enfatizando que a sua afirmação, que vem logo em seguida, tem total respaldo na verdade. Ela não é negociável, ela é a mais pura verdade, ela não tem, não dá margem para qualquer debate, né? Então não é uma opinião, né? Não é uma opinião para ser discutida, não é um achismo teológico, não é uma opinião de Cristo, mas é uma verdade incontestável, é uma verdade absoluta. E contra a verdade absoluta não há argumentos contrários. E é por isso que Jesus diz: em verdade, você é fariseu, você é mestre da lei, então eu vou responder de forma séria, de forma irrefutável, em verdade, ou seja, não há, Nicodemos, questionamento a se fazer acerca do que eu vou lhe dizer, ok? Para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Isso impacta nas concepções e nas convicções de Nicodemos, porque Jesus estava dizendo algo que não poderia ser questionado mesmo por ele, fariseu. E isso causa poxa, eu não posso questionar, mas eu sou um homem da lei, eu debato a lei no Sinédrio, eu questiono, a minha função é questionar, é debater. E agora o senhor está dizendo que o que o senhor está dizendo não pode ser debatido, não pode ser questionado, não pode ser refutado. O que o senhor está dizendo para mim é a verdade, eu nunca ouvi essa verdade. Eu nunca ouvi isso na lei, eu não ouvi isso em lugar nenhum. Eu não encontrei essa informação. Como pode ser isso? Isso está dando um nó na minha cabeça. Como é que pode ser essa verdade incontestável que o senhor está dizendo? Então vamos a uma observação. Nicodemos não faz nenhuma pergunta a Jesus. Quando ele chega até Jesus, ele não questiona, ele não faz nenhuma pergunta a Jesus. B.F. Westcott, né, um teólogo, escritor, diz o seguinte: o Senhor respondeu não às suas palavras, mas aos seus pensamentos. Jesus conhecia o coração de Nicodemos e sabia exatamente por que Nicodemos tinha ido lá, pelo seu atributo da onisciência. Jesus sabia, o atributo da onisciência ali, a aplicação do atributo da onisciência é perfeitamente factível. Então, Westcott diz o seguinte: o Senhor não respondeu às palavras de Nicodemos, mas já foi direto no coração de Nicodemos. Já foi direto no ponto central. Já foi direto exatamente no objeto que levou Nicodemos até ali. Olha, você vem falar aqui, eu já vou te falar logo sobre o reino de Deus, porque você veio na sua dúvida, na sua ânsia de saber se eu sou mestre, se eu sou profeta. Se eu vim ou não da parte de Deus. E qual é a minha mensagem? Então eu já vou ser direto logo. Se você não nascer
né, da água do Espírito, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, porque você está preocupado com o reino de Deus. Para ver o reino de Deus, Nicodemos, somente nascendo de novo. Né? Nicodemos então pensava em um nascimento físico, mas Jesus falava de um nascimento espiritual. Porque todos nós nascemos em pecado. O nosso primeiro nascimento nos fez filhos de Adão. Ou seja, conforme Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3, nós somos filhos da ira. Entendeu agora? Somos filhos da ira, filhos do pecado, nascemos em pecado. E habitamos nesse pecado. E vivenciamos esse pecado. Então, nós estamos em pecado e nascemos em pecado. E Jesus ele já vai no ponto central. Nasça de novo para ver o reino de Deus. Abandone o pecado. Você nasceu na ira, você é filho de Adão. Nasceu em pecado. Então não tem como ver se não nascer de novo. Muito bem. Então vamos continuar. Né? Em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós nascemos em pecado, por isso é necessário que em espírito renascemos, e isso é muito importante para a nossa vida, sem a qual a gente não consegue entrar no reino de Deus, disse Jesus. Amém? Vamos prosseguir. O que o novo nascimento não é? O que ele não é? Para que nós tenhamos um entendimento acerca do novo nascimento. O que o novo nascimento não é? Primeiro, ele não é um nascimento físico, isso é óbvio, né? Pelas características do nascimento que Jesus está falando, que é nível espiritual. Então, ele não é um nascimento físico, não é uma nova concepção, né? É uma regeneração, né? E essa geração nova é espiritual. Então não é uma nova concepção, não é um nascimento físico. Segundo, não é uma geração natural, ou seja, hereditária. Não é. O novo nascimento ele é individual, é sobrenatural, né? E o fato de alguém ter nascido de novo não garante que hereditariamente seus filhos, seus netos, seus bisnetos nascerão de novo. Isso é consequência. É óbvio que alguém nascido de novo, ele estimula o ambiente. Mas é uma decisão pessoal, particular, individual, este novo nascimento. A minha família é abençoada até terceira e quarta geração, porque eu nasci de novo e estimulo os meus filhos a nascerem de novo. Então eu ministro a palavra, eu vivencio a minha vida com Deus, eles observam isso. Mas o meu poder de influência ele chega até ali. A decisão final, a decisão ela é pessoal. Se eles receberem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e se eles decidirem nascer de novo, né, através de receber a Cristo como Senhor e Salvador, e essa manifestação do novo nascimento acontecer na vida deles, amém. Porque ela é individual, ela não é hereditária, no sentido de que todo mundo que vem depois de mim automaticamente, não é automaticamente, ela é individual. Terceiro, ela não é produto de esforço humano, não é um nascimento da carne ou do sangue, né? Nem da vontade do homem, como diz João capítulo 1, versículo 13. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Então, não é um produto de esforço humano. Eu não compro um novo nascimento. Não há possibilidade de eu regenerar a si mesmo. Essa é uma obra espiritual. É uma obra do Espírito Santo. É uma obra espiritual, uma obra que vem de Deus. Então, não é produto de esforço humano.
Quarto, não é reencarnação. Porque a Bíblia afirma em Hebreus 9:27 que ao homem dará apenas morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, não é reencarnação. A Bíblia afirma que o homem morre somente uma única vez. Quinto, não é uma reforma moral. Não é um renascimento de princípios apenas. Não é um aperfeiçoamento moral. Não é algo zen, algo, né, uma coisa moralista. Não é isso. Não é um aperfeiçoamento moral, não é uma reforma religiosa, né, na sua vida. Não tem nada a ver com atividades na igreja, não tem nada a ver com eu passar a ser membro de uma comunidade, ou eu passar a fazer coisas para Deus. Um novo nascimento não é isso, né? A atividade eclesiástica, o ativismo, né, não tem nada a ver com isso. Não é deixar os vícios. Isso tudo é consequência do novo nascimento. O novo nascimento é morrer para essa vida e renascer para uma nova vida espiritual. É morrer para uma vida de pecado e renascer para uma nova vida espiritual. E quando eu renasço para essa nova vida espiritual, eu começo a trabalhar em mim, ou Deus começa a trabalhar em mim estas outras questões de comunidade, né? De pregar o evangelho, de anunciar o evangelho, enfim, de viver uma vida que eu desejo viver diante da presença de Deus. Tá? Mas ela não é uma reforma moral, não se dá apenas no âmbito moral, mas principalmente no âmbito espiritual. E aí sim, no âmbito espiritual, os princípios morais de Deus, eles são automaticamente introjetados na minha vida. Se eu mentir, eu não minto mais. Se eu era um devasso pecador, eu não sou mais. Se eu era um adúltero, eu não sou mais. Se eu era um promíscuo, eu não sou mais. Porque esses princípios morais começaram a se manifestar na minha nova vida. Eu sou nova criatura, renascido de novo. E 6, não é o batismo, né? Batismo é o lavar regenerador, mas não é propriamente o batismo o novo nascimento, conforme Tito 3,5, né? O batismo é o lavar regenerador, mas não é o novo nascimento, ok? E o que o novo nascimento é? Então, o que o novo nascimento ele diz para nós? O que ele é? Primeiro, ele é um nascimento espiritual. Nascer de novo, do grego anotem, né, ou anotem, significa nascer de cima, de um lugar mais alto. Nascer de coisas que vêm do céu, como diz as notas de Strong, né? Neste versículo, o nascer de novo. Vos é necessário nascer de novo. Então, se alguém não nascer de novo, anotem, ou seja, se alguém não nascer de cima, não nascer das coisas de Deus, das coisas que vêm do céu, nascer de cima, nascer do alto, nascer de Deus, é isso que ele significa nascer de novo, tá? Então, nascer de novo significa nascer do alto, nascer de Deus, nascer de cima, das coisas de Deus. Isso é o nascimento espiritual, isso é um nascimento, um novo nascimento. E segundo, é a regeneração. O homem é gerado de novo. Né? Ou seja, a sua personalidade e a sua natureza, elas são transformadas por esse nascer de novo da parte de Deus. É por isso que você percebe claramente que a maior pregação é o testemunho de alguém nascido de novo. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que era um homem terrível em ações, mal, ele passa a ter uma nova natureza. Uma natureza de amor, uma natureza de se importar com o próximo. A natureza dele foi mudada. Aquilo que era ira passou a ser amor.
Aquilo que era ódio passou a ser perdão, né? Aquilo que era mundano, carnal, passou a ser santificação. Então isso é o nascer de novo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Anagenao é a palavra grega para regenerar, ou seja, nascer de novo. Segundo a grande misericórdia de Deus que nos regenerou. Para quê? Para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus. Amém? Muito bem. Quais os resultados do novo nascimento? Então, primeiro, ser uma nova criatura. O novo nascimento ele traz transformação de vida na nossa vida. É impossível que você seja crente, que você seja cristão, eu não vou nem usar a palavra crente, mas é impossível que você seja um cristão sem ter nascido de novo e sem que esse novo nascimento não tenha produzido em você uma mudança de vida. É impossível. Se não houve mudança de vida, se não houve mudança comportamental, se não houve mudança espiritual, não houve novo nascimento. Você ainda vive na velha natureza, preso às concepções erradas, e você ainda nunca teve realmente um encontro com Jesus. Então eu sou uma nova criatura. Então, uma nova criatura, o ser tem a natureza daquele que o gera. No novo nascimento, o ser, eu, tem a natureza daquele que o gera. Eu fui regerado em Cristo, a minha natureza agora passa a ser a natureza de Cristo. Se o homem nasce de Adão, a natureza de Adão, o filho da ira. Mas se nasce de Deus, ele tem a natureza de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja bem, esse é o resultado. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Perceba, olha que maravilha essa informação. Nós o recebemos. Deus nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus, ou seja, recebemos uma nova natureza. A velha natureza morreu, a natureza de Adão morre em nós, nós recebemos a natureza de Cristo, né? Somos filhos de Deus. Não nascemos da vontade do sangue, ou seja, não é uma nova concepção, não é uma vontade da carne, né? E nem da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus, né? Então, o resultado é que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E esta nova criatura tem uma nova natureza, tem um novo comportamento, tem um novo estilo de vida, tem uma nova forma de enxergar as coisas do mundo, tem uma forma de viver uma nova natureza de Cristo. Então, por isso nós precisamos perseguir, ser iguais a Cristo, comportamentalmente, né? Se importar com o próximo, anunciar o reino de Deus e viver uma vida, né? Uma vida plena, uma vida de justiça, uma vida de amor, uma vida que agrada ao coração de Deus. E segundo o resultado do novo nascimento é a libertação do pecado. Quem tem a nova natureza, ou seja, nasce de Deus, não vive na prática do pecado, conforme 1 João capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, foi regenerado, teve um novo nascimento, não vive na prática do pecado, né? Ou seja, o pecado é um acidente de percurso.
O pecado ele se torna uma pedra de tropeço ali, outra colar, mas aquela prática que não trazia, sabe, nenhum peso na minha vida, ela não existe mais, né? Ele não vive na prática, mas o pecado se torna um acidente na vida dele. Ele não vive mais praticando continuamente e sem reflexo algum, sem nenhum tipo de reflexão sobre isso. O pecado agora passa a trazer dor, a machucar a nossa vida, a nossa nova natureza. O pecado causa constrangimento para nós. O pecado começa a causar dor em nós, né? E é necessário que assim o seja. Então o pecado é como um corte na nossa vida, porque ele fere a nossa nova natureza, né? Porque nele permanece a semente divina e esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então o pecado agora passa a nos ferir. O pecado que antes passava a nos consumir, o pecado que antes era gostoso, o pecado que antes era prazeroso, o pecado que antes alimentava a minha carne, agora ele passa a ferir. Porque nessa nova natureza, o pecado ele é averso. Ou seja, ele não pode encontrar mais pouso no meu coração. Então ele me machuca, ele me maltrata, ele produz em mim arrependimento, ele produz choro, ele produz lágrima. Amém? Então, esse é o resultado do novo nascimento que a gente precisa entender. Terceiro, tudo se torna novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É um novo, é tudo novo, é um novo. Uma nova criatura, uma nova vida, né? Em Cristo. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então tudo se torna novo. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Ou seja, lei, aspectos religiosos é coisa alguma, ritos é coisa alguma, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quarto, novos motivos e novos desejos são o resultado do novo nascimento. Antes de nascer de novo, o homem faz a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. E agora não, agora ele faz a vontade de Deus e os pensamentos agora se voltam para Deus e para as coisas espirituais também, né? E as coisas espirituais, elas passam a fazer parte da sua nova natureza. É por isso que ele vai orar, é por isso que ele jejua, é por isso que ele lê a Bíblia, porque isso faz parte dessa nova natureza. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Só se inclina para as coisas do Espírito quem é nascido de novo, quem teve a regeneração feita por Deus, quem nasceu de novo, quem nasceu da água e do Espírito, quem agora está numa nova vida. E esse é um resultado fantástico do novo nascimento. Por isso é importante você rever este conceito. Por isso é importante que a escola bíblica traga esta informação, porque isso é importante para nós conhecermos. E, quinto lugar, torna-se filho de Deus. Filho legítimo. Um filho legítimo de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O real. A nova criatura espiritual. Nós somos filhos de Deus, né? Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, né? Um novo corpo, um corpo glorificado. Porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo. Ou seja, procura estar no novo nascimento, procura vivenciar o novo nascimento, procura purificar-se a si mesmo, procura as coisas de Deus.
para que quando Cristo se manifestar em glória, nós o vejamos como ele é. Assim mesmo, assim como ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Por isso muitas pessoas creem que são nascidas de novo, quando na verdade não são. É necessário uma reflexão muito profunda para saber se o novo nascimento fez de você uma nova criatura e essa nova criatura está produzindo frutos dignos de arrependimento e você está sendo diferencial no mundo e você está sendo diferencial na sua vida, tá? Como nascer de novo? O novo nascimento é operado pela Trindade Divina no homem através da palavra de Deus. Se não, vejamos. 1. Jesus providenciou o meio de salvação na cruz do Calvário. 2. A palavra de Deus é a semente. Ela é plantada, ela germina, ela faz surgir uma nova criatura. Tiago capítulo 1, versículo 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. É por isso que Jesus diz a Nicodemos, pela palavra. A palavra é lançada, a palavra é a semente, a palavra que cai nos nossos corações. A palavra que ela deve frutificar, ela que causa esse impacto, né? Ele nos gerou pela palavra da verdade. 1 Pedro 1,23, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas pela palavra da verdade, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Terceiro, o Espírito Santo é o agente. O Espírito Santo é quem realiza a regeneração. João capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascimento da água e do Espírito se dá através do Espírito Santo de Deus. Isso é importante que nós entendamos. Através da palavra, o Espírito Santo de Deus, né, passa a nos guiar neste mundo, né? Eu nasci da água do Espírito, eu nasci de novo, eu tenho uma nova vida, uma nova natureza, uma nova concepção. 4. Receber a Jesus como Senhor e Salvador. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E 5. A necessidade do novo nascimento, como se dá, né? Por causa do pecado do homem, todos nós pecamos, o pecado perverteu a natureza humana e só conseguimos ter a comunhão com Deus através do novo nascimento. Não há outra possibilidade de termos comunhão com Deus senão pelo novo nascimento. Não há esta possibilidade. Nada substitui o novo nascimento. Absolutamente nada. Religião, religiosidade, ritos, tradições, nada. O novo nascimento é a porta de entrada para uma nova vida em Deus. Então o novo nascimento é fundamental, é um pilar básico, né? Nada substitui o novo nascimento. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, tá? Bom, a segunda necessidade é por causa da santidade de Deus. O homem não é santo, mas Deus é. O homem não é santo, mas Deus é. Pelo novo nascimento, o homem adquire uma nova natureza, a natureza da santidade de Deus. Ser santo, então, é uma exigência da parte de Deus. E eu não consigo isso sem um novo nascimento, sem uma nova natureza. Levítico capítulo 20, versículo 26. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dos outros povos para que sejam meus. Chegamos ao final desta lição e ao final desta lição nós temos uma aplicação para que você possa compreender o assunto. Então tire um tempinho para responder aí a aplicação da lição do novo nascimento. As aplicações dessa lição, então.
Produzir em nós, novas criaturas, nascidas de novo, um desejo diário de transformação, de santificação e da busca por Deus. E a pergunta que eu quero fazer para que você reflita aí onde você está me assistindo, né, nessa plataforma, é: isso acontece com você? Você tem esse desejo diário de transformação, de santificação e de busca por Deus? Faça uma reflexão agora. Coloque, sabe, os seus pensamentos em você e faça essa pergunta a você: eu estou fazendo isso? Reflita. E responda agora ao nosso quiz. Vamos lá. Vou dar algum tempinho para você responder. Quantas vezes o homem morre? Eu citei essa passagem e cite o texto bíblico que afirma isso. Resposta: Hebreus capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Segunda pergunta: o que significa a palavra regeneração? Vamos lá? O que significa a palavra regeneração? Resposta: ser gerado de novo. Sua personalidade, sua natureza são transformadas. Terceiro: o que o homem precisa fazer para nascer de novo? Resposta: receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Chegamos ao final da nossa lição e eu espero que você possa ter compreendido a nossa lição de João capítulo 13, versículos de 1 a 15, e que você possa meditar nesta lição. Fica o convite para a nossa próxima aula e nessa escola bíblica de férias, e que Deus possa abençoar a sua vida tremendamente. Um grande beijo no teu coração, Pastor Heavy, para a sua vida. Deus te abençoe.